E aí pessoal do YouTube, FoxWalkerBR na área, e nesse vídeo vamos analisar o penúltimo episódio da sexta temporada de Game of Thrones. Sim, pra quem é fã e pra quem acompanha a série assim mais ou menos, tem que saber que o penúltimo episódio costuma ser um episódio bombástico com várias coisas chamativas. E esse episódio teve vários pontos muito interessantes que vamos nos aprofundar em cima dessa análise. Então vamos começar com esses aprofundamentos, levando em consideração os personagens que mais se destacaram e as cenas mais significativas. Então vamos começar com essa análise. Então, tivemos foco em dois personagens durante o processo desse episódio, que no caso foi a Daenerys Targaryen e o Jon Snow. Vamos primeiramente falar da Daenerys Targaryen para fazer uma coisa mais organizada, né? Ela acabou voltando para Meereen no último episódio, e vendo que nós tínhamos que ter um episódio bastante conflituoso, né? Com bastante situações problemáticas, já começamos tendo uma discussão. Não é uma colisão de ideias envolvendo a Daenerys Targaryen e o Tyrion Lannister. Então, assim, esse ponto inicial para chamar a atenção do telespectador já foi um ponto essencial para ter uma garantia de qualidade do próprio episódio. Então o episódio já começou muito bem a partir daí. Junto a isso tivemos a clara mudança de postura da personagem, com que ela já foi até comparada com o Rei Louco, né? Vendo que ela ficou uma personagem muito mais séria durante todo o processo, sabe, da atuação da personagem, com a questão da negociação, de rendição, a questão do ataque dos dragões e tudo mais. Então dá pra ver que nesse episódio a Daenerys Targaryen foi uma personagem completamente diferente se compararmos com sua atuação nos últimos episódios. Ela finalmente estava entrando em contato com o conflito. Ela não estava mandando ninguém fazer alguma coisa, ela não mandou os soldados fazerem nada, nem o Tyrion arrumar as coisas, não. Ela estava em contato direto. Ela subiu no dragão e avançou pra batalha. Isso foi foda pra caralho, porque finalmente a personagem se tornou independente. Claro, ela dependia de um exército, mas ela estava no meio do conflito. Ela não estava se acovardando lá atrás, dando ordem, não. Ela estava atacando junto com os dragões. Então, assim, a personagem foi muito interessante a partir desses pontos. Aí, o processo do episódio foi simplesmente violência, mortes, sei lá, pessoas sendo queimadas vivas e tal. Então, assim, dragões voando, efeitos especiais, invasão do Dothraki, enfim, uma coisa mais agressiva, né? Então, teve o ponto político inicial, né, que foi uma tentativa de pacificar a situação por base da rendição dos mestres, mas no final das contas teve a situação de conflito. Então a passagem de política, tentativa política para questão conflituosa, de agressão física, foi uma coisa natural e foi muito essencial para trazer uma naturalidade para essa parte do episódio. Mas no final das contas foi somente isso a primeira parte, e a segunda parte tivemos a introdução dos Greyjoys na trama, né, uma união de tramas. Finalmente tivemos a entrada de personagens na trama da Daenerys Targaryen, né? Porque a Daenerys, ela ficava sempre no deserto, tinha personagens esquisitos, realmente nada associado a Westeros. Claro, tivemos o Tyrion Lannister, mas na maioria dos casos eram pessoas novas, personagens exclusivos, realmente nada que é muito reconhecível, não é? Aí chegou, né, o Theon Greyjoy, Yara Greyjoy, e eu acho que da conversa que essas duas famílias tiveram, eu acho que o primeiro ponto foi a questão da Daenerys, como eu posso dizer, se sentir um pouco atraída, né, uma pequena tentação em ajudar Yara. Eu acho que o ponto mais chamativo foi a questão da Yara falar, eu quero dominar as Ilhas de Ferro, eu sou uma mulher, e nenhuma mulher nunca dominou as Ilhas de Ferro anteriormente, né? Aí a Daenerys, né, associando com a situação dela, já começou a criar uma certa simpatia por base disso, né? Então é interessante porque tem toda uma associação com o processo, né, com a jornada da personagem. E um outro ponto também é quando a Daenerys Targaryen começou a impor certas regras, né, falando que não vai ter mais estupro, não vai ter mais roubo, nem ataques por base da família Greyjoy, mesmo isso sendo um modo de vida deles, né? Então essa mudança, né, essa alteração do comportamento dessa família mostra uma dominação, não é só questão de acordo, mas uma dominação dos Targaryens, no caso só uma Targaryen, em cima dos Greyjoys. Então impôs mais ainda, como eu posso dizer, clareza, mostrou uma transparência a mais da sua capacidade de dominação. Não só questão política, mas questão de destruição. Então, acabou aí a questão do arco da Daenerys, pelo menos nesse episódio, mas eu achei muito interessante, eu achei muito legal porque teve a questão política, questão de
explosão, mortes e tal, junto com a colisão de famílias diferentes. E essa foi a parte da Daenerys. E agora vamos nos focar na parte do Jon Snow, que eu acho que foi o ponto mais significativo de todo esse episódio. Então, a questão do ponto inicial, né, envolvendo esse conflito entre o Jon Snow e o Ramsay Bolton, no caso a Batalha dos Bastardos, é a questão política, né, que eles não decidiram atacar logo de primeira, não, ele parou o cavalo na frente do Ramsay, os dois começaram a conversar, e junto a isso tivemos ótimas frases, mas teve um aproveitamento grandioso dessa organização. Né, teve uma estruturação natural, principalmente envolvendo uma questão de interesse do telespectador. Primeiramente nós tivemos um conflito, né, a Daenerys Targaryen, depois tivemos a questão política envolvendo ela e os Greyjoys, pulamos para a questão política do Jon com o Bolton, para depois partirmos para a finalização do episódio, que seria mais um conflito. Então, conflito, política, política, conflito, eu acho que é a ordem mais adequada para conseguir manter a atenção do telespectador, principalmente nessa, como eu posso dizer, nessa repetição do penúltimo episódio ser sempre o mais fodástico, fantasticamente bem feito e tudo mais. Então, teve aproveitamento, teve uma questão bem mais organizada, principalmente envolvendo a questão de política para a passagem da guerra. Aí junto a isso também tivemos um conflito envolvendo a Sansa e o Jon com questões emocionais, principalmente com o ponto do Rickon Stark ser um refém, que certamente ele não ia sobreviver, como foi mencionado pela Sansa, e o Jon sempre ficando nervoso em relação a essa temática. E teve também um questionamento religioso. Nossa, nós nunca tivemos isso nos episódios anteriores, não da forma que foi introduzida nesse episódio, né, do Jon e a Melisandre perguntando, pô, como é que você tem esses sinais, como é que você lê isso? Então, esse questionamento nunca teve, esse aprofundamento, não, tivemos o Stannis Baratheon cismando lá que a Melisandre não era nada, mas realmente o Jon Snow fez os questionamentos corretos, né, mas não obtemos uma resposta muito clara, né, uma fanática respondendo é meio complicado a gente ter uma resposta mais cientificamente falando, mas enfim, teve questionamento, isso é importante. Também tivemos um pequeno aprofundamento da morte da garota pelo Davos, mas isso só vai ser aprofundado no próximo episódio. Mas o que eu senti que foi um pequeno erro do episódio, pelo menos que eu senti falta, foi o foco no lado do Ramsay, né? Nós tivemos o Jon, a Sansa, os selvagens, todos preocupados. E aí não focou no Ramsay, né? Só mostrou ele na hora do conflito, né? Podia mostrar ele preocupado, até mesmo orgulhoso, né? Dizendo, porra, eu vou matar todo mundo, vou foder todo mundo, sou foda pra caralho. Só que não, apenas cortaram a atenção do personagem pra mostrar outras coisas e deixaram ele só pra receber atenção no final do episódio. Aí foi somente isso, enfim. Até agora tava indo tudo bem, né, com os pequenos probleminhas, mas até agora tava tudo muito bom mesmo, respeitando a questão do penúltimo episódio. E aí tivemos finalmente momentos da guerra. Puta que pariu, que momento épico, sacou? A tensão aumentando a cada segundo e o Jon Snow preocupado, né, se ia ganhar ou não, ainda mais porque tinha menos soldados, mas a questão do Ramsay Bolton usar o Rickon como ponto de, como eu posso dizer, atacar o Jon psicologicamente, foi uma coisa muito foda. Porque isso não é tão, como eu posso dizer, precisa ter muito detalhamento e atenção para conseguir passar a mensagem correta, né, pro telespectador, para ele sentir. E a partir do momento que ele soltou o Rickon pra correr, sabe, mirando a flecha no moleque, mano, sério, eu acho que o telespectador e o Jon Snow conseguiram sentir a mesma reação. Então eu acho que o Ramsay ele conseguiu brincar com ambos os públicos, né? Tanto com os personagens quanto as pessoas que estavam vendo o próprio episódio. Então, o Ramsay ele demonstrou ser um dos melhores vilões da temporada, principalmente nesses momentos de tensão e tal. Mas no final das contas, o Rickon acabou morrendo, né? Um personagem que realmente não fazia muita falta, ele não era muito significativo, vendo o desprezo do mesmo pelos maus roteiristas, né? Que desprezaram o personagem, nunca foi realmente tão importante assim, mas no meio da guerra, tivemos uma cena clichêzinha envolvendo o Jon Snow avançando assim nos cavalos, aí teve a colisão, que eu acho que a colisão foi muito mais importante que o Jon avançando em slow motion, aquela babaquice de Hollywood, né? Mas no final das contas tivemos muitas mortes, tivemos a questão da formação dos soldados do Bolton, lembrando até características romanas, né? Os soldados romanos e as suas clássicas formações, e junto a isso tivemos o Mindinho, né? Aparecendo, salvando o dia e tal, e eu acho que o momento mais significativo desse conflito foi a questão do soterramento, né? A questão do Jon Snow se sentir aprisionado, sendo pisoteado, quase morrendo, se sentindo sufocado, e ele passou aquele suspense, aquela tensão que ele poderia morrer a qualquer momento. Eu gostei muito dessa parte, mostrou um realismo a mais desse conflito, e isso foi muito importante mesmo para trazer qualidade pro episódio. Aí, como eu disse, Mindinho chegou,
Ramsay acabou recuando para Winterfell, o gigante morreu, mas aí tivemos um pequeno conflito entre o Jon e o Ramsay, né, um mano a mano, que eu acho que foi muito legal também para a questão de mostrar como é que o Ramsay manteve o bom humor, né, o piadista psicopata, né, manteve aquele tom humorístico, principalmente quando ele tá perdendo, então ele é orgulhoso pra caramba, né, então ele é muito foda, e no final das contas tivemos a finalização do mesmo sendo devorado por seus cães, que eu achei meio curioso ele não mandar os cães pra guerra, né? Só guardou eles lá no canil, meio estranho, né? Mas no final das contas, é isso aí, né? Esse foi o episódio, de modo geral, eu achei estruturalmente bem feito, e eu achei até meio desnecessário focar na Daenerys Targaryen nesse episódio, eu acho que poderiam ter só focado no Jon, mas tudo bem, foi como é que foi feito, né? Focar num lugar lá na puta que pariu pra depois mostrar outro canto do mundo, mas é isso, né? Como nota, vendo todos esses pontos interessantes e alguns pequenos problemas, a nota vai ser 9,5, sério, provavelmente o melhor episódio de Game of Thrones até agora. Então, essa foi minha análise. Se você quer comentar, expressar sua opinião, você pode comentar aqui embaixo nos comentários. Quanto mais para o canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, se vocês tenham gostado, foca só com o BR para o próximo vídeo. Valeu!